E o Keno vai desfalcar o Fluminense no clássico de amanhã por conta de uma lesão na coxa. Um sorriso para cumprimentar, aquela aguinha para molhar a boca antes da entrevista. Só que na hora das respostas... É lógico que eu não posso falar para vocês como é que vai ser, né? Eu não posso falar muito de estratégia, de novo, eu não posso falar muito sobre a nossa estratégia, né? O Jair não deixou escapar nenhum detalhe dos planos do Vasco para o clássico deste sábado contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Mistério na coletiva e também no treino. Os campos daqui do CT a gente só pode ver assim, vazios. A tendência é de que o time titular amanhã não seja o mesmo que perdeu para o Bahia na última segunda-feira. Rodrigo pode entrar na vaga do Marlon Gomes para reforçar a marcação no meio de campo, setor que é um dos pontos fortes do adversário. Jogar um clássico contra um rival que goleou o River Plate na terça-feira e vive grande fase não é tarefa fácil. Mas um tropeço recente do Fluminense serve de inspiração. Claro que eles vêm de uma ótima exibição no último jogo, né? Eles vieram também de uma derrota no Campeonato Brasileiro com Fortaleza. A gente sabe que o campeonato é um campeonato muito equilibrado. Não tem favorito. De volta ao Maracanã, o time vai encontrar uma atmosfera bem diferente em relação à partida contra o Palmeiras, na segunda rodada. Agora o Vasco será visitante e a torcida vascaína vai ocupar apenas 10% das arquibancadas. Respeitamos a equipe dele, a gente sabe que eles têm um estilo de jogo muito claro. Então é isso, eu não posso falar muito de estratégia porque a gente vem trabalhando bem essa semana para fazer um grande jogo. Para saber o que o Vasco está tramando, o jeito vai ser esperar a bola rolar. Também é o meio mais técnico do Vasco da Gama, mas não é o meio que mais funciona. Então eu espero, Fernanda, muito claramente, por tudo que já vem acontecendo, o Vasco foi mal contra o ABC, o Vasco foi mal contra o Flamengo, o Vasco foi mal contra o Bahia, que ele volte com o Rodrigo. E vou falar mais uma vez aqui, não é que o Rodrigo seja um craque, que o Rodrigo mude o time do Vasco, ah meu Deus, o Rodrigo vai... Não é isso, é o que ele influencia no jogo dos seus companheiros. Infelizmente, o que eu vejo do Vasco com um meio formado por Andrei, Jair e Marlon, é um meio que tem pouco poder de marcação e se preocupa muito mais em avançar. E além disso, você mata o Andrei, que é a característica dele de chegar um pouco mais à frente. Então eu espero que o Barbieri escale o Rodrigo, porque para você bater de frente com o Fluminense, você precisa ter um meio campo muito forte e que possa também recuperar essa bola no contra-ataque rápido para você pegar o Fluminense desprevenido, que muitas vezes está com o time todo lá na frente em vantagem numérica, e aí você usa as laterais para você poder fazer esse contra-ataque. Mal comparando, o que o Rodrigo faz hoje foi o que o João Gomes fazia no Flamengo na temporada passada. É verdade. Que ele conseguia dar um suporte nos dois lados do campo. Ele consegue liberar mais os outros atletas. Por isso que o Flamengo sofre tanto no meio de campo hoje, sem João Gomes, porque não tem ninguém que faça isso. E o Vasco sofre, basicamente, quando o Rodrigo não está em campo por conta disso. Que ele consegue entregar algo que poucos jogadores no elenco do Vasco... Nenhum jogador entrega. Não tem ninguém no elenco do Vasco que faça o que o Rodrigo faz. E essa é uma deficiência clara desse time. E a gente vai fazer uma reflexão aqui a nível de futebol brasileiro e até mundial, de como esse primeiro volante, ele está sendo refeito pela forma como o Pedrosa traz muito que o futebol mudou e mudou mesmo, gente. Como esse volante, ele ainda está tentando se adaptar ao que é um novo futebol. Ele não pode mais, não deve, não precisa, na verdade, ser mais aquele truculento, camisa 5, que não tem uma boa saída, mas ele só vem para acabar com a jogada, né? Vem rasgando tudo, e ele também não pode ser só uma beleza plástica, uma boa saída, mas não tem um bom bote. E aí a gente começa a encontrar personagens que fazem isso de forma perfeita, como o André, como o João Gomes. Então, a gente conversou aqui no ano passado todo a importância do Yuri Lara para aquele time do Vasco. Como os números mudavam sem e com o Yuri Lara. Ou seja, como a gente debateu isso aqui, não foi? Teve até treinador que caiu, que o estopim da queda, na verdade, foi por conta da ausência, da escolha em tirar o Yuri Lara, como aquele jogador era importante. E o que a gente vê em números é que o Rodrigo tem se desenhado com essa importância defensiva, ofensiva nesse time do Vasco, Pedrosa. Sem dúvida, Fernanda. E a questão é,
você pode também, dentro do seu jogo, fazer variações com os próprios jogadores que você tem. Contra o Flamengo, ele escalou o Rodrigo junto com o Andrei, e em vários momentos o Andrei vinha fazer essa saída, depois liberava, depois trocava, trazia o Rodrigo, isso até confunde o adversário. Então, assim, o Rodrigo tem limitações técnicas, ele é um cara que tem dificuldade muitas vezes nessa hora de dar o passe, de sair jogando, mas a importância que ele tem para a equipe é muito maior do que essa deficiência que ele tem, e que é algo natural. A gente está falando de um atleta aqui que não tem 6 meses de profissional, o Fernanda. Então ele vai evoluir, ele vai melhorar, você tem que ter paciência. Eu acho que o Vasco é um time muito mais consistente e, inclusive, com mais poder ofensivo quando você tem o Rodrigo e libera o Pumita, libera o Piton, que muitas vezes ficam presos com esses 3 meias, Jair, Andrei e Marlon, do que quando você não tem. Então é isso que influencia no jogo do Vasco, e as melhores jogadas são pelas laterais, então o Rodrigo é muito importante para essa equipe. E é claro, eu não estava aqui comparando, e nem estou o Rodrigo com o João, que comparo com o André, não. Eu só quis trazer um recorte do futebol de como hoje esse camisa 5, o antigo camisa 5, esse volante, ele precisa ser, ele é importante. Como os números do Fluminense mudam na ausência do André, como os números do Flamengo mudavam na ausência do João, inclusive até hoje é uma dor de cabeça ali, desde a saída dele, e como os números do Vasco mudam na ausência do Rodrigo. Como o Danilo fez diferença até em todo o equilíbrio do Botafogo quando ele se consolidou como um camisa 5. Como o camisa 5 hoje é importante no futebol, um futebol que tem muita intensidade, que pensa muito no poder ofensivo, mas que também precisa ser muito defensivo. Então esse camisa 5, vamos dizer aí, é o pulo do gato e é um personagem importante, precisa ser talvez até mais valorizado, né? Os camisa 5 agora podia ser mais valorizado, porque a gente sabe que quanto mais longe do gol, mais barato o cara é, né? Então o camisa 5 ele tá ali